Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rubens Monge, da ABCP, gerente de edificações. Muito bem-vindos aí a todos. Essa aqui é uma iniciativa de Todos pela Construção, uma iniciativa da Et Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje a gente vai falar sobre parede de concreto, quais os gargalos que podem atrapalhar a produtividade. Quem vai falar para a gente é o Danilo Lorenzetto, né? Eu convido o Danilo Lorenzetto já para entrar. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Danilo, formado em Engenharia Civil pela Unesp. Olá, Danilo. Tudo bom? Tudo bom, Rubens? Tudo já. Deixa eu fazer aqui um breve histórico aqui do Danilo aqui. São 5 páginas só um instante. Danilo Lorenzetto, formado em Engenharia Civil pela Unesp, MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, atua há mais de uma década no mercado da construção civil, participando dos mais diversos projetos comerciais, industriais e residenciais, especialista em consultor técnica do sistema construtivo parede de concreto moldado em loco, atua também focado na produção de conteúdos, cursos, palestras, workshops, com os temas parede de concreto, industrialização da construção civil e gerenciamento de projetos, né? Então é isso, o Danilo vai passar aqui tudo o know-how que ele adquiriu aí nesses longos anos, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho, o Danilo ele está há muito tempo no mercado já e faz mais ou menos 100 reuniões e webinários aí por ainda, tem uma bagagem bem grande para passar para a gente. Então, Danilo, bem-vindo, né? E vamos lá. No final, mais uma coisa, no final a gente vai ter as perguntas podem ser colocadas lá para o final, vai passando no chat as perguntas, a gente vai anotando, depois o Danilo vai responder, vai ser mais ou menos 40 minutos de apresentação, e a gente deixa aí uma meia horinha de perguntas para responder todo mundo, ok? Obrigado, Danilo, vamos lá. Valeu. Bom, primeiramente, muito obrigado, Rubens e ABCP aí pelo convite, é um prazerzaço estar aqui conversando com vocês, num tema que eu gosto tanto, que é a parede de concreto, e já trabalho há bastante tempo. Bom, para quem não me conhece, como o Monge já me apresentou, eu sou engenheiro civil, também sou gerente de projetos, trabalho com parede de concreto já faz mais de 10 anos, precisamente 12 anos. Eu tenho uma empresa de consultoria, a Lorenzetto Engenharia, ela já existe há 9 anos, exatamente para esse mercado, para ajudar as empresas que queiram trabalhar com o sistema parede de concreto ou que já trabalham com o sistema parede de concreto, dando aí o caminho das pedras, né? A gente sabe toda a dificuldade que as empresas têm e as dúvidas que elas têm na hora de implantar ou até quando o sistema já está implantado, ou as possíveis melhorias que o sistema pode trazer, tá? Eu comecei lá na Rodobens Negócios Imobiliários, uma verdadeira escola da galera de parede de concreto, lá em 2010, apesar da parede de concreto já estar em larga escala no Brasil antes disso, ali em 2007, 2008, 2009, mas eu comecei lá numa obra em Uberaba, e foi amor à primeira vista, me chamou muita atenção, principalmente em função da industrialização da construção civil, a redução de etapas e a alta produtividade me chamaram muita atenção. Eu pedi demissão da Rodobens com um pouquinho menos de um ano e meio, fiz essa loucura, peguei minha mochila e fui correr o Brasil ajudando as empresas. Depois disso, então, aí trabalhei em Recife, trabalhei em João Pessoa, trabalhei em Salvador, trabalhei em São Paulo, interior de São Paulo, Goiás, Centro-Oeste de uma maneira geral, Sul, algumas situações, e a gente está aí no mercado desde então. Hoje nós temos aqui na nossa empresa 12 clientes full-time, dentre as mais diversas, como é que eu posso dizer, dos mais diversos tipos de contrato, desde apenas a ajuda ali, o auxílio inicial, a especificação dos insumos, indicação dos projetistas, idealização dos projetos e tal, até o monitoramento efetivo, indicação da mão de obra qualificada, treinamento das equipes técnicas, acompanhamento mensal e também, se for o caso, o acompanhamento técnico e monitoramento
solicitado pela Caixa Econômica. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, tá? Falando já aqui do nosso tema, quais são os gargalos que podem atrapalhar a produtividade da parede de concreto, sem dúvida nenhuma, um grande ponto a ressaltar de qualquer sistema industrializado, isso não é só na parede de concreto, mas em outros sistemas industrializados, é o ganho da produtividade. A construção civil, não sei se todo mundo sabe, mas no mundo é uma das indústrias menos produtivas. Se a gente compara a indústria da construção civil com a agroindústria, o agronegócio, que é uma outra indústria tradicional, e vê a evolução da produtividade nos últimos 30 anos, a gente vê que pouco a construção civil se evoluiu em comparação com a própria agroindústria. Então, a agroindústria voou enquanto a gente continua ali engatinhando. Tem, inclusive, um relatório bem interessante da McKinsey falando sobre produtividade na construção civil, um relatório de 2017, que ele fala que a indústria da construção civil só ganha na produtividade para a indústria da caça e da pesca. Ou seja, talvez nem deveria ser chamada de indústria de tão manufaturada que é. Tem uma frase que eu costumo dizer lá nas minhas redes sociais, que a galera adora e tira a maior onda, que eu falo que há 4.700 anos atrás, as pirâmides do Egito foram construídas colocando um bloco em cima do outro, e até hoje a gente constrói colocando um bloco em cima do outro. A única diferença é que as pirâmides ficaram bem feitas, né? Bom, então, o desafio é aumentar a produtividade. Então, é produzir mais com menos recursos e com mais qualidade. No sistema específico parede de concreto, eu tenho essas características muito bem definidas. Eu reduzo ali as etapas, já que eu não tenho mais aquela situação de superestrutura tradicional, onde eu teria pilar, viga e laje, e aí eu teria que me preocupar com forma, concreto, armadura de pilar, viga e laje. Depois eu teria ainda a alvenaria de vedação, as instalações embutidas, o chapisco, o emboço, o reboco, para chegar numa situação paralela que possa comparar com o que é a parede de concreto, onde eu tenho basicamente a armadura, as instalações embutidas, a desmontagem, a montagem da forma e a concretagem. Então, eu reduzo aquela grande quantidade de itens a serem controlados e de etapas que, consequentemente, consomem um grande número de recursos, e aí também o fato de ter muitos itens a serem controlados dificulta também a assertividade do resultado. Então, quando eu migro isso para a parede de concreto, onde eu tenho que controlar, talvez, apenas a montagem da armadura, montagem das instalações hidráulicas e elétricas embutidas, se for o caso, a desmontagem e montagem da forma e concretagem, eu tenho só aí um ganho de controle. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de falar para vocês aqui. Especificamente, falando da produtividade, o que me chamou a atenção de cara na parede de concreto, sem dúvida nenhuma, foi a produtividade. Quando eu cheguei nessa obra na Rodobens, em Uberaba, em 2010, a Rodobens tinha uma tipologia de unidade geminada, eram casas de 50 metros quadrados geminadas de 2 a 2. Existiam outras tipologias, mas especificamente nessa obra, eram casas de 50 metros quadrados geminadas de 2 a 2. Lá eu tinha uma forma que perfazia, eu tinha um conjunto de forma que perfazia as 2 unidades habitacionais. Então, a nossa produtividade lá e a nossa produção era desmontar e montar esse conjunto de formas e concretar essa forma perfazendo as 2 unidades. O que me chamou a atenção é que a gente fazia isso uma vez por dia. Então, se desmontava a forma de 2 unidades e se montava a forma de 2 unidades na fundação da frente, no radier da frente. É muito usual esse tipo de fundação, né, nesse tipo de edificação. E concretávamos uma vez por dia. À frente vinha ali uma equipe, tanto fazendo os radiers, quanto uma equipe também montando a armadura, as telas e as instalações, e a gente concretava. Então, quando eu vi aquilo de concretar 2 casas por dia, me chamou muita atenção. Muita atenção. E aí, um item que mais me chamou a atenção ainda é porque eu tinha 6 colaboradores em cada forma, em cada casa.
em cada unidade habitacional. Então, com 12 colaboradores, a gente conseguia concretar uma casa por dia, 2 casas por dia. E aconteceu uma coisa que eu quase nunca consegui repetir, raramente eu consigo repetir. Num mês de agosto, desses meses mais compridos um pouco, com as semanas mais compridas, nós conseguimos concretar 26 vezes. E aí, com 12 pessoas, 26 concretagens, ou seja, todos os dias úteis da semana, mais o sábado, a gente conseguiu fazer em um mês 52 unidades habitacionais. E aí eu falei, caramba, nossa, é muita coisa. Com 12 colaboradores, é muita coisa. Isso me chamou muita atenção. Isso fez com que eu pedisse demissão da Rodobens, achando que já talvez poderia saber tudo, ou saber o suficiente sobre o sistema construtivo, e fui virar consultor. E quando eu cheguei no meu primeiro cliente, foi aí que eu percebi que eu não sabia quase nada e eu precisava aprender bastante. Isso foi o início da minha carreira. Então, é só para vocês terem uma ideia que isso é uma coisa que acontece inclusive hoje. E só o fato de a gente ali concretar uma casa por dia, hoje, depois desses 10, 12 anos de experiência, já trago aí inúmeras características e alguns mitos que eu quero comentar com vocês aqui, tá? Vou passar o slide aqui e a gente vai começando. Pessoal, vocês estão me escutando bem? O Walter Vasconcelos estava comentando aqui no chat que o áudio estava cortando, mas vocês estão me escutando bem? Como é que está aí? Beleza, ótimo. Então tá bom, vamos continuar. Vou passar aqui o primeiro slide e um dos itens que eu acho que é um gargalo que afeta a produtividade, sem dúvida nenhuma, é a tipologia de forma. São os tipos de forma que existem disponíveis no mercado e, obviamente, o tipo de forma que a sua empresa, ou a sua obra, ou o seu projeto decidiu. Então, não sei se vocês sabem, mas hoje a gente teve outras palestras aqui, inclusive da galera de forma, aqui no Todos pela Construção, mas eu vou repetir algumas coisas aqui. Então, a gente tem forma, desde a forma de madeira, da mais tradicional, feito manualmente lá, a gente tem as formas mistas de metal com madeira, travamento metálico e madeira, a gente tem forma mista de metal com plástico, a gente tem forma apenas de plástico, a gente tem formas de aço e a gente tem formas de alumínio. Então, o tipo de forma, obviamente, vai influenciar. Na sua grande maioria dos casos, os painéis das formas são manoportáteis, ou seja, eu consigo tirar e movimentar com a mão. São painéis, se eu falar aí da grande maioria de fabricantes que são as formas de alumínio, são painéis normalmente de 60 por 2,40, um painel maior ali. Antigamente tinha painéis maiores, até de 80 e etc. Hoje em dia não tem tanto mais esse painel mais pesado. Então, a maioria é essa tipologia, a maioria. As formas de plástico mista mudam um pouco, a forma de madeira principalmente, mas é muito pouco utilizada. Em algumas situações, existem as formas trepantes, ou forma gang, dependendo aí do tipo de fabricante, onde esses painéis são unidos, e aí forma a parede inteira, ou um painel de parede inteira. Então, a movimentação desse painel vai ser com um equipamento de içamento. Existem alguns fabricantes, alguns não, existe um fabricante também de forma de aço, que a gente tem o painel da forma inteira, da parede inteira. Então, a movimentação também é feita com equipamento de içamento. Obviamente que isso interfere na quantidade de mão de obra e isso também interfere na produtividade. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é a tipologia de forma, ela, sem dúvida nenhuma, influencia e é um gargalo na produtividade. Quando a empresa vai escolher a forma, eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que fazer aquilo que faz sentido para nós nesse momento, tá? Às vezes a empresa se frustra com o sistema construtivo por ela não conhecer toda a cadeia de fornecedores e não conhecer todas as condições comerciais desses fornecedores para fazer com que aquele sistema seja viável. E aí se frustra pensando, nossa, eu preciso só de uma grande quantidade de unidades para dar viabilidade no sistema parede de concreto. E isso não é verdade. A gente tem fabricantes de forma que, por exemplo, alugam a forma por 2 meses.
Isso faz com que eu consiga, com um mínimo de 2 meses, contra outros concorrentes que alugam com um mínimo de 6 a 8 meses. Isso faz com que eu consiga dar viabilidade para o sistema parede de concreto num número menor de unidades. Então, resumidamente, hoje a gente já consegue dar viabilidade para a parede de concreto de 15 a 20 unidades no sistema Minha Casa Minha Vida, na tipologia do Minha Casa Minha Vida, e até uma unidade no alto padrão a gente consegue dar essa viabilidade. Se a forma for mista, obviamente que eu tenho um trabalho duplo ali. Eu tenho que colocar o painel da forma e depois colocar os painéis de travamento e depois eu tenho que parafusar e etc. Então, obviamente que essa produtividade vai ser menor. Essa forma mista, normalmente, ela é mais barata do que a forma de alumínio, por exemplo, que eu consigo, mano portátil, só vou lá e coloco de uma vez só e elimino. Então, o que eu quero dizer é que o tipo de forma vai afetar a produtividade. E aí eu tenho que fazer essa questão de relação de custo-benefício. Eu estou precisando de uma produtividade X, eu preciso de tantas casas mês, ou tantas unidades mês, ou tantas unidades ano. Com a forma mista, que a produtividade geralmente é menor, eu consigo esse resultado e quanto isso vai custar para mim por unidade habitacional? Não dá certo. Então, se eu for para a forma de alumínio, quanto eu tenho que fazer para o custo da forma ficar viável para mim, assim, assado? Então, é mais ou menos isso. Cada situação é uma situação específica e deve ser analisada. Principalmente levando em consideração esses itens que eu coloquei aí na apresentação. Ó. Quantidade de unidades a serem executadas, prazo de obra e depois, talvez numa segunda ordem, aí, o custo do concreto, etc. E fazer análise se vale a pena comprar ou alugar. Bom, falado esse background aqui, colocado esse plano de fundo, a gente tem algumas situações da seguinte forma. Vou utilizar exemplos de cases reais para que a assimilação dessa informação fique mais correta para vocês. Bom, o sonho e talvez um mito de todo empreendedor que faz parede de concreto é fazer a concretagem de uma unidade habitacional por dia por forma. Por que eu digo que isso é mito? Porque todo mundo chega assim, nossa, já está fazendo uma por dia? Dá para fazer uma por dia? A gente consegue fazer uma por dia? A gente consegue fazer uma unidade habitacional por dia por forma em condições normais de temperatura e pressão, e não 100% das vezes. Então, um número de produtividade interessante que vocês podem adotar aí, até nas análises de viabilidade, é o seguinte, que 90% das vezes, com uma equipe treinada, você vai conseguir fazer uma unidade habitacional por dia por forma. E ainda, vírgula, dependendo da tipologia de forma. Se for uma forma mista, esse número cai um pouquinho para 70%, 75%. Se for uma forma tradicional de alumínio, esse número chega a 90%. Por que, Danilo? Porque chove, porque o fornecedor de concreto às vezes não atende, o cara foi fazer um bombeado de manhã e a sua concretagem era logo após o almoço, ele atrasou, e aí a concretagem ficou para o próximo dia. Então, um bom número é usar aí 90%, 95% das vezes você consegue, com uma equipe treinada, fazer uma unidade por dia na forma de alumínio, por exemplo. Então, se eu tenho num ano aí 10 meses, eu tenho 20 dias úteis no mês. Vamos considerar que num ano a gente teria aí 200, 250 dias úteis, 240 dias úteis, talvez um pouco menos. 220 é uma conta interessante, 220 dias úteis. Se eu vou concretar uma unidade habitacional por dia útil nesses 90% das vezes, então, muito provável que você não vai conseguir fazer mais do que 200, 220 unidades por ano com um conjunto de forma ou uma forma. Então, se houver a necessidade de eu concretar mais do que 200, 220 unidades por ano, eu vou precisar de mais um conjunto de formas. Não tenho o que falar. E aí eu vou ter que fazer a minha análise de viabilidade novamente, porque o custo dessa forma embutida nessa quantidade de unidades
Se não houver tanta repetição, principalmente se esse custo for de aquisição, talvez não comece a ser interessante. E aí eu tenho que começar a avaliar as possibilidades. Se eu estou com a forma alugada, obviamente que a gente quer fazer o mais rápido possível para devolver o mais rápido possível. Vale a pena aí fazer a conta. A dica que eu dou é, estou com o meu projeto aqui, manda aí para os principais fabricantes de forma do mercado, solicitando orçamento de aluguel e solicitando orçamento de compra. Lembrar que a maioria dos fabricantes de forma de alumínio não alugam, apenas vendem. Anteriormente, alugavam, mas hoje em dia, até por uma condição mercadológica, eles não alugam. Existe aí uma melhoria nessa cadeia produtiva ao longo dos anos aí, e algumas situações dessas devem ser melhoradas daqui para frente. Então, é muito provável que um ou outro fabricante tenha talvez um produto intermediário ali, que eu não precise de um produto mais barato, que dure menos, para atender pequenos e médios empreendedores. Então, há um movimento do mercado para que isso aconteça. Na forma mista, principalmente na de plástico com metal, basicamente ela acaba dominando esse mercado mais de pequenos e médios por conta da locação mínima de 2 meses. E aí consegue dar viabilidade e consegue produzir. Mas um bom número nesse tipo de forma, para quem está começando, é a produção uma forma mista, é a produção de 10 a 12 unidades mensais. Uma casa a cada 2 dias, podendo sim, com uma equipe bastante treinada, depois de uma certa curva de aprendizagem, produzir uma por dia na forma mista também, 90% das vezes. Então, resumindo aqui esse slide, é o seguinte: a tipologia de forma influencia sim na produtividade, as formas mistas tendem a ser mais trabalhosas, mas por outro lado, elas também tendem a ser mais baratas. Já a forma tradicional, principalmente a forma de alumínio, ela tem uma alta produtividade e uma montagem mais simplificada, por conseguinte, né? E a média de produção, então, que você pode considerar é 200 a 220 unidades por ano, por unidade de forma, por conjunto de forma. E na forma mista, isso cai um pouquinho de 12 a 15 unidades por mês e de 150 a 180 unidades por ano por conjunto de forma, podendo sim chegar a uma casa por dia. Mas levar em consideração na análise de viabilidade que você vai conseguir fazer uma casa por dia, se você tiver com tudo redondinho, apenas 90 a 95% das vezes. Não é um número conservador, tá, pessoal? Eu canso de ir nas obras e todo mundo falar, aqui a gente faz uma por dia, aqui a gente faz uma por dia. E eu pergunto para ele, então pega aí quantas você concretou no último ano e divide por 12 aí, pelo tanto de dias úteis, vamos ver se está dando 100% mesmo, se está dando 102%, 105%, ou se está dando 90%, 95%. A maioria das vezes dá 90%, 95%, porque não depende única e exclusivamente da mão de obra, e sim tem vários outras variáveis que influenciam aí na produtividade. Tá? Então, basicamente, a tipologia de forma interfere sim e bastante na produtividade. Bom, vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos falar agora um pouquinho sobre a mão de obra qualificada, né? A mão de obra qualificada. Sem dúvida nenhuma, a produtividade está atrelada ao manejo que eu tenho com essa forma, né? Hoje, depois da grande quantidade de empresas utilizando o sistema parede de concreto, até mesmo a própria Rodobens, quando eu comecei lá em 2010, a Rodobens tinha 70 canteiros de obra fazendo parede de concreto no Brasil. Então, disso se desenvolveu uma escola aí, e uma categoria e uma classe de mão de obra qualificada específica para parede de concreto, específica também para cada tipo de forma. Tá? E hoje a gente tem muita mão de obra qualificada, tem uma legião de montadores de forma espalhados pelo Brasil. Às vezes as pessoas não entendem ou acham que não existem apenas por falta de conhecimento.
Conhecer as pessoas certas faz toda a diferença e a gente tem, sim, mão de obra qualificada e disponível no Brasil inteiro para todas as tipologias de forma. Dificilmente a gente não consegue encaixar um ou outro empreiteiro e eu estou sempre escutando alguém me perguntando se eu tenho obra, se eu tenho obra, se eu tenho obra. Então, conseguir uma mão de obra qualificada hoje não é mais um problema, digamos assim, tá? Aquilo que eu já disse para vocês, a mão de obra ela tem que ser específica para a tipologia de forma escolhida. Se você vai usar a forma de plástico com travamento metálico, preferencialmente que essa mão de obra já tenha utilizado e já tenha domínio e manejo desse tipo de forma, e da forma de alumínio a mesma coisa, da forma de aço a mesma coisa. Há também empresas, empreiteiros que têm mão de obra qualificada para atender todas as tipologias de forma. E é também uma evolução e uma escola constante. É muito comum um empreiteiro que tenha uma mão de obra qualificada começar na sua obra com 3 ou 4 trabalhadores que conheçam muito bem e 2 ou 3 que não conheçam nada, e aí ele vai catequizando e capacitando essa galera. Uma coisa também que é muito comum é que essa mão de obra se desenvolveu um pouco além da forma. Então, é muito comum que esse empreiteiro de montagem e desmontagem da forma faça também a fundação, principalmente se for tipo radier e principalmente se for casa, se for unidade habitacional térrea, por exemplo. É muito comum que o empreiteiro de forma também pega o radier para fazer e ele entrega o pacote de concreto como um todo. Ele entrega a fundação pronta, ele entrega as paredes prontas. Muito, muito comum isso acontecer no Brasil, tá? É importante que, obviamente, a produtividade e esse empreiteiro, ou seja, talvez aí a mão de obra própria, é importantíssimo, independente se for a mão de obra própria, que essa mão de obra seja remunerada por produção, por produtividade, e não por mês, tá? Então, você vai pagar por casa, vai pagar por montagem, vai pagar essa equipe por unidade habitacional concretada, e não por mês, senão você vai demorar. Pensa assim, não quero confundir vocês, mas pensa assim, vou começar agora com a parede de concreto, comprei ou aluguei uma forma, eu tenho uma equipe aqui de pedreiro, de servente, de uma galera que gosta de trabalhar, eu vou botar eles aqui mensal para poder produzir as minhas unidades. Se for alugada a sua forma, principalmente, isso é um cuidado que deve ser levado em consideração, porque essa galera não vai produzir, tá? Eu, Danilo Lorenzeto, tá? Danilo Lorenzeto, sou 100% a favor da terceirização. Sou 100% a favor da terceirização, tá? O que não impede de você entender e querer montar a própria equipe, formar a própria equipe, catequizar e deixar ela produzindo para você, até ela chegar ali no nível de produzir uma casa por dia 90% das vezes, mas pagando por produtividade. Pagando por produtividade, você vai ter um bom resultado. Só que aí é o seguinte, existe um paradoxo, não sei se é um paradoxo, mas existe um contraponto que nem sempre a produtividade está atrelada à qualidade. E aí, quando entra o quesito forma, entra um negócio chamado manutenção e desgaste dessa forma. O que eu estou querendo dizer? Se eu quiser produzir muito e a minha equipe der muito porrada e muito pau na forma, eu posso até fazer uma por dia, mas daqui a pouco minha forma, que era para durar 600, 700, 800 utilizações, ela não vai durar nem 250. Então, há um ponto de equilíbrio que eu tenho que levar em consideração, levando principalmente a manutenção preventiva e a manutenção corretiva alinhada junto ali com a produtividade. A gente sabe, nas outras palestras a gente viu que há uma grande necessidade de a cada ciclo se fazer a manutenção correta, que é passar a espátula nas laterais do painel para tirar a nata do concreto, lavar a forma após a concretagem. Se for especificamente no painel, dependendo da tipologia, lavar esse painel, ou com um saco de ráfia, ou até com
uma palha de aço, nem sempre essa manutenção de passar a palha de aço ou o saco de ráfia no painel dá tempo de fazer, mas eu tenho que planejar, pelo menos uma vez por semana, fazer essa manutenção mais pesada e, obrigatoriamente, todo ciclo lavar a forma após a concretagem. Eu preciso alinhar essa manutenção preventiva da forma ao ciclo, à produtividade, para que eu não tenha uma dor de cabeça maior no futuro. Porque o custo de eu produzir muito rápido, mas sem dar manutenção na forma, talvez ali o custo da parede da unidade não ficar lá aquelas coisas e eu precisar regularizar, ou o custo de depreciação da forma ou de danificar a forma pode ser maior do que eu produzir com mais qualidade, ou talvez trabalhar com uma equipe melhor para produzir com um pouquinho mais de qualidade. Então, é muito, muito importante que essa mão de obra seja qualificada, mas que essa questão de manutenção preventiva, e aí também a manutenção corretiva, quando houver necessidade, eu executar e estar alinhado com a produtividade. Senão, não adianta nada. Eu vou ter um desuso da forma, vamos dizer assim. Antigamente, quando a gente ia lá, no auge da Concrete Show, por exemplo, 2012, 2013, chegava lá, tinha 15 fornecedores de forma lá, e a galera, você chegava no estande de forma, o cara falava que a forma dele dava para usar 2.000 vezes. Peraí, 2.000 vezes? Com o passar dos anos, essa é uma interpretação minha também, esse número foi caindo. E se chegou ali no número que é hoje, que é em torno de 1.000 utilizações. Mas esse 1.000 utilizações, obviamente, também é em condições normais de temperatura e pressão, e a gente tem que levar em consideração, sem dúvida nenhuma, o manejo da forma. Utilização dos equipamentos adequados ali, tanto para fazer a desforma, a utilização do desmoldante, isso influencia muito. Hoje eu falo para os meus clientes, se ele tiver uma boa mão de obra, a conta que ele vai utilizar para poder fazer análise de viabilidade do sistema para aquisição da forma é a utilização da forma de 600 a 700 vezes. Pode chegar a 1.000? Pode. Mas também pode, eu já vi forma, por exemplo, não aguentar 200 usos por conta da paulada, por conta da mão de obra, não ter a cultura da manutenção. Tá? E se a forma for alugada, pior ainda, porque na hora que você devolver a forma, o custo de indenização para o fabricante da forma vai lá em cima, e aí você vai começar a parar para analisar. Então, é muito importante que haja esse equilíbrio e essa linha de raciocínio, sempre, a cada ciclo, eu conseguir dar a manutenção preventiva e sempre que for necessário fazer a manutenção corretiva da forma. Isso vai aumentar a vida útil. Danilo, dá para alinhar as duas coisas? Eu consigo produzir com manutenção 90% das vezes uma casa por dia? A gente consegue. A gente consegue. Então, qual que seria a situação ideal na linha do tempo? Eu produzia aí de 18 a 20 unidades por mês com a minha forma, da manutenção preventiva todos os ciclos e, se for o caso, uma manutençãozinha mais pesada uma vez por semana, lavando e limpando os painéis com mais critério e utilizando os equipamentos de desmoldante correto e prevendo um uso dessa forma de 600 a 700 vezes. Então, é um conjunto. Isso a gente consegue. Isso a gente vê. Quando dá certo, é o que mais a gente vê. Eu fico até muito feliz quando eu chego numa obra e vejo que aquela forma durou mais do que 700, durou 1.000, durou 1.100 utilizações, como eu já vi por aí essa forma durar bastante. Mas, claro, depende única e exclusivamente do manejo. Às vezes, vale a pena pagar mais caro na mão de obra, sem dúvida nenhuma, vai valer a pena em função do benefício que você vai ter, tanto de produtividade quanto de forma, tá? Da depreciação da forma. A galera normalmente não faz conta da depreciação da forma, apenas se assusta com o valor da reforma lá no final. Tá? Então, a mão de obra qualificada, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença, mas eu tenho que me preocupar, obviamente, com a questão da manutenção da forma. Em alguns casos, em situações de forma alugada, ou até formas compradas mesmo,
há uma condição comercial onde você coloca no contrato que o empreiteiro que está manuseando a forma, ele vai ser responsável pela indenização ou ele vai ser responsável pela depreciação, não depreciação, mas pela manutenção dessa forma ao longo do caminho. Há situações comerciais de acordo comerciais dessa forma, tá? Aí depois no final aqui eu falo, mão de obra terceirizada ou mão de obra própria? Treinar ou contratar? Aquilo que faz mais sentido para você no primeiro momento. Se você está começando com o sistema, eu sugiro que você comece com uma mão de obra qualificada. Vai diminuir a chance de problemas, vai ali te aliviar um pouco no início. Mas o sistema é super tranquilo, super fácil de capacitação. É basicamente desmontar e montar, carregar, manutenção, cada peça no seu lugar. Não é difícil e aí você consegue um bom resultado, tá? Então, preferencialmente, trabalhar com uma mão de obra terceirizada, mas nada impede de você treinar e capacitar se você assumir que isso vai acontecer e vai haver uma curva de aprendizagem aí no começo. Mas sempre e em qualquer situação, preferencialmente, pagar por produção, pagar por unidade concretada. Isso vai fazer total diferença aí. Beleza? Vamos para o próximo. Eu estou vendo aqui, já tem algumas perguntinhas aqui. No final, daqui a pouquinho, daqui 10, 15 minutinhos, a gente já vai falar Eu vou responder as perguntas aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Equipamentos. Bom, a gente tem aí, principalmente de prédios, não que em obras pequenas a gente não tem, mas o equipamento, talvez a utilização, dependendo do tipo de forma, dependendo da altura, e aí eu vou utilizar uma grua, vou utilizar uma forma trepante, que é essa forma que eu disse, principalmente dos painéis externos, que eles estão todos colados, vamos dizer assim, em vez de ser de 60 por 240, é um painel inteiro. Essa grua vai fazer a movimentação desse painel, obviamente que eu vou ter um aumento de produtividade ali. Vou ter um aumento de produtividade que eu vou montar tudo de uma vez. Em contrapartida, eu tenho o custo da grua. Eu tenho visto, na grande maioria dos casos, o seguinte, que a grua está sendo utilizada para edifícios com mais de 10, 12 pavimentos. A grua está sendo utilizada. E aí se faz uma análise técnica, de viabilidade técnica também, econômica, em função do custo da forma trepante, nos painéis externos principalmente. Tá? Então, isso é um ponto relevante que afeta na produtividade. Escolher o equipamento certo para ajudar na montagem, lembrar que cada vez, quanto mais alto, mais difícil a montagem manual, e tem toda essa questão da segurança, inclusive, que pode realmente atrapalhar. Tem aí os equipamentos de segurança, que não são poucos, né? A gente sabe que a gente tem um jogo de plataforma, essa plataforma está fixada no pavimento inferior, ali nas faquetas do pavimento inferior, mas eu tenho, além do tablado, eu tenho o guarda-corpo, mais a linha de vida, tem toda uma preocupação, e normalmente a gente tem um jogo de equipamento a mais do que de forma, porque eu tenho que perfazer o perímetro inteiro, enquanto eu estou desmontando, eu tenho que ter um lugar para montar, então eu também, nos prédios, comparando com a produtividade das unidades habitacionais pequenas, por exemplo, no prédio eu vou ter que ter uma mão de obra a mais para a montagem do sistema de segurança, senão vai afetar a minha produtividade e pode atrapalhar. É muito comum, eu não citei aqui, mas é muito, muito comum também, principalmente na tipologia térreo+3, a utilização do manipulador telescópico. Não sei se você sabe o que é isso, mas é como se fosse uma mistura de uma retro com um mini guindaste, um caminhão muque e uma empilhadeira. Então, é um tratorzinho que tem uma lança telescópica, que tem um garfo de empilhadeira na ponta, podem ter outros equipamentos, ele acaba ajudando na movimentação ali, levar a tela, ou até segurar painéis de forma, levar para um determinado local, principalmente em obras térreo+3, em função da altura. Esse manipulador telescópico também é bastante utilizado e isso também interfere. É um gargalo de produtividade. Tá? Bom, aí vem talvez a parte mais importante de tudo isso, né? Então, o primeiro passo, o seu planejamento operacional ali, a sua quantidade de unidades a serem concretadas, isso que você planejou executar por mês tem que ser levado em consideração
todos esses itens que a gente já falou atrás. A gente tem que fazer essas simulações. Quantas vezes eu vou fazer uma casa por dia? Qual é o tipo de forma? A mão de obra é própria ou mão de obra terceira? Eu vou ter que considerar uma curva de aprendizagem. Então, mesmo que a mão de obra capacitada, nas primeiras montagens vai demorar um pouquinho mais. Então, eu tenho que levar em consideração, nas primeiras montagens eu não vou fazer uma por dia. Talvez uma a cada 3 dias, depois diminuo para uma a cada 2, depois uma por 1. Isso 90% das vezes, colocando ali uma folga de pulmão, levando em consideração a manutenção, tá? Aquilo que eu disse, considerar pausas para manutenção preventiva e corretiva e fazer o controle de produção diário. Então, era para ter produzido uma casa, produzir uma, era para ter produzido 3, produzir 3. Fazer esse controle comparando o planejado com o realizado, para que, se for necessário, você faça uma correção de rumo para o atingimento do prazo final, tá? É importante que, quando começar a acontecer os problemas, você identificar. Se você está fazendo um controle de produção diário, você consegue identificar o que está falhando, fazendo com que você não atenda. Será que é a mão de obra que não está dando conta? Há necessidade de mais mão de obra ou não? Ou aquela mão de obra realmente não consegue? Ou esse projeto não consegue, em função da complexidade tal, produzir mais? Será que é isso? Será que é o fornecedor que está falhando? Eu estou tendo um problema com o fornecedor de concreto, estou tendo um problema de atraso de fornecimento de tela, estou tendo um problema de atraso de fornecimento de caixinha elétrica. Será que é isso? Então, eu tenho que realmente identificar. Se eu estou fazendo o meu controle de produção diário, obviamente que você está com o seu gargalo desenhado ali, onde você está com um problema, vai facilitar você resolver, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, fazer aí as correções de rumo, tá? Antes de finalizar essa parte aqui, a gente já está com 30 e poucos minutos aqui, finalizar a parte do conteúdo e ir para as perguntas, eu vou dar alguns exemplos de quantidade de colaboradores por forma, por tipologia, que aí vai representar. Bom, e em 2 tipos de forma. Falando primeiro da forma de alumínio. Para a produção de uma casa, tipologia Minha Casa Minha Vida. Aproximadamente desmontagem, montagem da forma e concretagem, normalmente é a mesma equipe. A equipe de armação está separada junto com as instalações, que ela vai na frente. Para uma casa, essa equipe de armação e instalações normalmente é composta por 1 ou 2 colaboradores. E a desmontagem e montagem da forma de alumínio, entre 6 a 8 colaboradores por forma por unidade habitacional de 50 metros quadrados, tá? Na forma mista de plástico com metal, esse número é um pouquinho maior. Apesar de na armadura de parede e nas instalações terem os mesmos 2 colaboradores, na montagem da forma, esse número aumenta aí para 8 a 10 colaboradores, nas 2 situações, levando em consideração que já se passaram a curva de aprendizagem e essa mão de obra já é qualificada, nas 2 condições para produzir uma casa por dia, 90% das vezes, tá? No prédio, isso muda um pouco, principalmente na tipologia térreo+3, que é muito comum a gente ter um conjunto de forma que perfaz 2 unidades habitacionais, mais o hall, a escada. Então, a gente acaba montando 2 unidades habitacionais, rotaciona e monta. Então, até por conta da montagem da armadura da laje, que é uma laje maior, das instalações hidráulicas, elétricas e hidráulicas também, da laje, que eu tenho que fazer só após a montagem da forma, e no dia da concretagem, eu tenho um número maior de colaboradores na montagem da tela e nas instalações. Então, vai uma equipe na frente, 2 a 4 colaboradores, e na montagem da tela da laje das instalações, também eu tenho ali de 2 a 4 colaboradores. Na montagem da forma, por unidade habitacional, eu vou ter, sim, sem dúvida nenhuma, de 6 a 8 colaboradores em cada tipo de forma. Danilo, mas na minha obra aqui a gente consegue com 4 em cada forma. Ótimo, beleza. Na minha obra aqui eu consigo com 12. Ótimo, beleza, não tem problema. Dei um número médio que é trabalhado aí nas obras e nas edificações do Brasil. Então, numa tipologia térreo+3, onde eu tenho um conjunto de forma que faz 2 apartamentos mais hall escada, eu vou ter ali 4 colaboradores nas instalações de armadura e eu vou ter aproximadamente 8 em cada forma. Então, de 20 a 24
colaboradores na montagem para poder fazer 2 apartamentos por dia, porque aí eu tenho 2 formas numa escala de produção tradicional, de 20 a 24 colaboradores. Certo? Pessoal, eu acho que é isso. De conteúdo, é isso que eu tenho aqui para poder falar para vocês. Não dá, esse é um tema que eu falaria aqui, sei lá, um dia inteiro, sem problema nenhum. E então, mas eu acho que consegui resumir aqui em alguns pontos principais. Uma coisa que eu não fiz aqui, e eu também não costumo fazer, é ficar calculando hora homem por metro quadrado. Eu acho interessante eu compartilhar a informação dessa maneira que eu disse para vocês. Apesar de que lá no nosso núcleo de parede concreta tem um artigo bastante interessante falando sobre hora homem por metro quadrado, mas é o seguinte, para produzir uma casa por dia, 90% das vezes, é isso. É 6 a 8 colaboradores na forma de alumínio, 8 a 10 na forma de plástico metal, e no outro conjunto de 20 a 24. Resumidamente, entenderam? Mas a gente pode traduzir isso em hora homem, mas a gente acaba não pagando por hora, por mês, a gente acaba pagando por produção, por unidade, ou às vezes preço até por metro quadrado ou por metro cúbico, mas é por produção, então eu não quis fazer essa relação aqui, por mais que a gente falasse de produtividade. Beleza? Muito bom, Danilo. Foi bem esclarecedor. Tem umas perguntinhas aqui que eu fui pescando para você. A primeira delas, do Walter Vasconcelos. Quais as características do concreto para alcançar uma produtividade planejada? Na teoria é o seguinte, o concreto em si, ele não afeta na produtividade, né? Claro, eu vou ter ali um tempo de concretagem, e esse tempo de concretagem depende do concreto, mas o concreto muito usual na parede de concreto é o autoadensável ou superfluido, ou com característica de adensamento de autoadensável, né? Que às vezes a gente acha que acha o concreto autoadensável, mas ele não é. Mas ele tem uma característica de adensamento que atende à parede de concreto. Obviamente que se eu tiver um concreto que não seja autodensável, minha produtividade vai ser afetada, mas isso não acontece na parede de concreto. A gente não costuma trabalhar com concreto que não tenha essas características aí. Perfeito. Aqui o Rafael Henrique, ele está perguntando o seguinte, resultado de investimento, para você comparar painel tipo gangue versus montagem de painel manualmente. Isso no investimento. Eu assumiria aquela posição que eu disse. Se a edificação tiver mais que 10 pavimentos, começa a valer a pena eu fazer a análise. A gente tem conseguido bons resultados acima de 10, 12 pavimentos com a grua e o painel trepante. Tanto em função que aí entra o custo da grua também, do custo da grua e da quantidade de mão de obra que eu vou reduzir ali na montagem. Então, começaria a valer a pena o investimento se a minha edificação tiver mais de 10, 12 pavimentos, na maioria dos casos. Bacana. A Larissa fez uma pergunta aqui extensa, para dar uma resumida aqui. A primeira coisa, a gente tem que ver, ela perguntou como fazer aí que viabilize, fazendo a parede de concreto, tem a qualidade igual à parede convencional, né? Primeiro, você vê distinção disso? A parede de concreto tem qualidade maior, menor, igual ao convencional? Primeiro que a galera costuma comparar a parede de concreto com a perfeição, né? Então ele chega lá na obra e fala assim, e esse risquinho da forma aqui? O que é isso aqui? Não, vou comparar com o convencional. Óbvio que eu tirei a forma, a parede não está pronta. Às vezes, dependendo do concreto ali, se for um concreto aparente, que até está na moda agora, que a gente tem conseguido, com a mesma forma do Minha Casa Minha Vida, fazer o concreto aparente da parede de concreto. Mas não é o caso, essa parede vai sofrer uma regularização ali. A gente vai fazer nos pontos principais, principalmente no encontro das placas, antes de receber a pintura, que aí seria uma etapa de comparação com o reboco tradicional, está lá o reboco tradicional, a próxima etapa já é a pintura, o emassamento ou algo assim, na parede de concreto, tirei a forma, vou fazer a regularização e aí vai receber. E aí estão em condições iguais. Às vezes, em grande maioria, até superiores. O problema é mais da junção desses painéis. Só que com a utilização em larga escala, que isso não fica perfeito sempre.
juntando ainda com essa manutenção preventiva, que nem sempre é da maneira correta, deveria ser, às vezes a gente tem algum tipo de diferencinha. Mas a gente também tem parede de reboco torta. Então é bom a gente entender. A parede de concreto não é perfeição, mas eu reduzi uma série de etapas e, obviamente, que eu preciso fazer uma pequena regularização antes de entrar na pintura. Tá. Uma pergunta aqui da Cláudia. Ela pergunta o seguinte: se tem alguma coisa que a gente possa acrescentar no concreto, ela fala no núcleo do concreto, imagino que seja acrescentar na concretagem, né, para proporcionar um excelente isolamento térmico e acústico. Bom, essa conversa do atendimento à norma de desempenho, não vou nem dizer que é do conforto térmico e acústico apenas, mas sim do atendimento à norma de desempenho. Ela é uma conversa bastante capciosa. Mas partimos do princípio que a nossa norma, a gente trabalha com o concreto convencional. Essa característica de adensamento não é uma classificação de concreto. O concreto é classificado em relação ao seu peso específico. Então, toda e qualquer inserção de qualquer aditivo específico nesse concreto vai me transformar num sistema construtivo diferente do que é a parede de concreto normatizada. E vai fazer eu recorrer, talvez, aí a uma diretriz do SINAT ao invés da norma. E quando eu recorro à diretriz do SINAT, eu vou ter que recorrer a um DATEC, que é um documento de aprovação técnica, para que eu consiga financiar. Bom, isso é um primeiro ponto. Então, a gente poderia, se eu coloco o concreto com ar incorporado, eu sei que a incorporação de ar vai melhorar a característica de conforto térmico e talvez acústica, dependendo da situação. Mas, na nossa norma, não leva em consideração o concreto com ar incorporado. Então, se eu fizer minha parede de concreto com ar incorporado, eu não estou atendendo a norma. Então, e aí eu vou ter que... já se caracteriza como um sistema inovador. Lá no DATEC, lá no SINAT, tem uma diretriz para concreto com ar incorporado. A mesma coisa para fibra de vidro, para concreto com agregado leve, isso ou aquilo. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. Aqui, o pessoal está perguntando aqui, eu vou só ater as perguntas agora para ser mais rápido, a gente tem um tempo limitado aqui. Para você comentar um pouquinho sobre instalação elétrica e hidráulica, né, se elas ficam na paredes, né, e então, outra perguntinha: quais os principais argumentos que você usa para o investidor mudar o método construtivo? Tá, vou começar pela última aí. O dinheiro volta antes. 10 milhões de reais aplicado em um ano, rentabilizando X, é uma coisa, 10 milhões de reais aplicado em 6 meses com uma rentabilidade X, e em sua grande maioria das vezes mais Y, uma questão totalmente diferente. É única e exclusivamente. O seu dinheiro volta antes. Bom, falando das instalações, a norma não proíbe as instalações serem embutidas. Ela te dá algumas recomendações e também fala que você tem que recorrer muito ao calculista em função da onde está e como está distribuída essas tubulações embutidas. Mas a gente sabe também que tem um aspecto da manutenção. Então, a gente acaba tendo, na maioria dos casos, as tubulações e eletrodutos e caixas elétricas embutidas na parede, e as tubulações hidráulicas em casas é muito comum ser embutida, tradicional, em kits ou em mini shafts na própria parede, mas nas edificações verticais é muito comum que essas instalações sejam, a maioria, em shafts, e quando no ramal de distribuição ela seja através do PEX ou aparente com algum acabamento que esconde ou até um mini shaft ali dentro, em função da manutenção. Ok. Eu vou dar uma condensada aqui algumas perguntas, muita gente perguntando sobre conforto térmico e também... vou fazer um comentário aqui. Pode ser. A questão do conforto térmico, pessoal, há intuitivamente um mito de se achar que a parede de concreto vai ser um quadrado, um cubo, e vai virar um forno. Não é bem assim, não é bem assim. A gente tem, primeiramente, a gente tem que pensar que nós temos um país continental. Então, o Brasil é dividido em 8 zonas bioclimáticas totalmente diferentes em suas características. Isso, obviamente, vai afetar. A característica do material da edificação também vai afetar. A norma de desempenho fala o seguinte: para me atender os requisitos mínimos de atendimento à norma, o que também
requisitos mínimos num país do tamanho do nosso, nem sempre é bom para todo mundo, mas a norma fala o seguinte, ó, o pico de temperatura externa não pode ser maior que o pico de temperatura interna. E aí eu tenho que fazer, basicamente, a norma me deixa fazer 3 tipos de análise. Primeiro, o procedimento simplificado, que não é recomendado, que é apenas análise do material. Depois eu tenho uma análise de simulação. Qual é essa análise de simulação? Levando em consideração o material, pé direito, abertura, absortância desse material, cor de revestimento externo, tipo de revestimento, de cobertura, e posição dessa unidade habitacional em relação ao nascer e pôr do sol e assim por diante. Bom, falei tudo isso para dizer o seguinte, não é simples. Se eu pegar todas as edificações convencionais, tem muita edificação convencional que também não atende ao conforto térmico, que não levaram em consideração essas características. Há um resumo que, depois de serem executadas várias simulações, e a própria Caixa Econômica orienta dessa forma, e até a diretriz 001 do SINAT, a revisão 02, que foi o documento que se baseou a norma, há um resumo ali que fala o seguinte, das zonas bioclimáticas Z1 a Z7, edificações, paredes de concreto, 10 centímetros, concreto 25 MPa, pé direito maior ou igual a 2,5 metros, edificações até 5 pavimentos, atendem aos quesitos de conforto térmico. Zona bioclimática 8, que é a mais complicadinha, além dessas características, eu tenho que obrigatoriamente estar pintada as faces externas com tonalidade clara e eu tenho que ter um produto de isolante térmico na cobertura. Isso resolveu o problema para edificações até 5 pavimentos e é, inclusive, uma orientação da própria Caixa Econômica, isso está lá no conjunto de especificações mínimas. Agora, situações que fogem dessas características devem ser analisadas por um profissional habilitado que vai fazer a análise correta. Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho a espessura da parede, talvez eu tenha que aumentar a abertura, mas eu não posso apenas levar em consideração apenas o material. Eu tenho que levar em consideração o conjunto como um todo. E essas características devem ser analisadas na etapa de projeto, para que, se eu tiver alguma alteração, que eu faça nesse ponto. Então, resumidamente, é isso. Perfeito. Aqui, vamos condensar aqui na parte de... Muita gente falando de fissuras e patologias, né? Fala um pouquinho aí do que... Tem como você fazer uma parede sem fissura? Tem técnicas para isso? Bom, primeiro que fissura em qualquer estrutura de concreto armado existem. Existem as fissuras, elas estão lá. Às vezes a gente não está vendo a olho nu, ela está escondida, mas sempre existe. Existiram e existem. Especificamente da parede de concreto, por ser uma estrutura monolítica, é muito volume de concreto, é um elemento rígido ali, há sim uma grande preocupação com o aparecimento de fissuras. Essas fissuras elas têm as mais diversas causas, elas podem ser causadas apenas por conta da dilatação térmica, e aí eu não tenho, talvez, no meu projeto previstas juntas dilatações da maneira correta, então vão aparecer em predinhos pequenos de térreo mais 3, é muito comum aparecer principalmente no último pavimento, que tem mais contato com o sol, e no primeiro pavimento, porque eu tenho limitação de movimentação por conta da fundação, talvez uma movimentação mecânica ali do solo, ou um agente externo depois ali, um rolo compactador passando depois da unidade pronta, ou até mesmo posicionamento errado das instalações embutidas, muito próximo à parede, falta de espaçador, podem causar algumas patologias nesse sentido. Então, a gente tem todo isso aí. Mas a gente tem o principal, que é a retração. Retração é a perda de volume do concreto, ou o caminho que a água faz quando quer sair, quando há excesso de água no concreto. Por mais bem dosado que seja o concreto, por mais que seja a mesma pessoa, a mesma balança, a mesma máquina, a gente tem diferenças de caminhões e betoneiras para caminhão-betoneira. De caminhão para caminhão, a gente tem características diferentes. Inclusive, sei lá, tempo que ele ficou esperando, temperatura do agregado, distância, posicionamento e quantidade da hora da adição do aditivo e assim por diante. Basicamente, a gente tem 3 tipos de retração. A gente tem a retração inicial, que é quando o concreto ainda não passou a armadura, mas ainda ele precisa expulsar um pouco de água ali se estiver em excesso. Aí a gente usa a fibra de polipropileno,
sem função estrutural, essa fibra de polipropileno ajudar a, nesse momento, esse traço ter uma coesão maior e expulsar a água que tiver em excesso. Depois a gente tem a a retração química, porque é a perda dos volumes dos cristais do cimento, depois que ele começou a curar, aquela murchadinha que a gente vê, normalmente em lá a gente olha assim, a gente vê ali que murchou um pouco, e depois a gente tem a perda por fluência do concreto, a retração tradicional, que aí tem uma parcela de armadura que é calculada para ajudar nisso. Mas, resumidamente, o ponto-chave para se evitar as fissuras é um bom projeto, levando em consideração aí os pontos de junta de dilatação e prevendo os reforços das armaduras, principalmente nos cantos dos vãos, ali em cima, embaixo, nas laterais, respaldos, um bom traço, muito alinhado com as características da minha região, dos insumos sendo utilizados na minha região, com uma grande quantidade de finos, etc., e uma boa cura, seja ela com água ou seja ela química, preferencialmente a cura química, mas que se faça a cura. Então, isso vai diminuir drasticamente a incidência de fissura. Mesmo assim, elas podem acontecer. E esse tratamento vai acontecer com um material desses de tapa-trinca e veda-trinca tradicionais. Se eu fiz esse tratamento e a fissura voltou, eu tenho que voltar e corrigir um desses 3 itens aí. Talvez o traço, o concreto, o projeto e a cura. Eu tenho que revisar esses pontos. Não estou te escutando. Vamos fazendo aqui a última pergunta, e aí depois eu queria deixar um espaço para você aí, dar uma palavra final para o pessoal, né? Tá. Uma coisa específica aqui, o Marcelo Diego está perguntando assim, como contornar a questão dos rebaixos nas áreas molhadas, além de fazer diferenciação de contrapiso, qual é a outra solução? Muita gente não gosta do contrapiso na parede de concreto. Muita gente não gosta. Eu não sou contra, na verdade eu sou até mais a favor em função de a gente não ter uma mão de obra tão qualificada ali e eu ter ser um problema clássico do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a água não correr para o ralo. Não é nem pela diferenciação ali, talvez, dos níveis, mas eu ter recurso na hora do assentamento da cerâmica para conseguir direcionar a água para o ralo. Mas há a possibilidade de eu executar as lajes com rebaixo. Mas há um problema, obviamente, na forma, porque uma forma, já que o rebaixo começa na face da parede, então vamos supor que eu tenho um banheiro aqui e um quarto aqui. O banheiro é 3 centímetros rebaixado. A parede aqui do lado de cá vai ter que ter 3 centímetros a mais ali. E a hora que eu colocar a forma, essa forma vai ficar descalça. É muito comum a gente executar o rebaixo no limite da parede e depois vir com uma massa podre, que a gente chama, uma massa de argamassa de cimento fraca, apenas para regularizar aonde eu vou apoiar a forma. E depois eu venho e quebro essa massa podre. Ou eu posso executar o rebaixo já levando em consideração a espessura da forma. Só que aí esse dente que vai criar vai me dar um trabalho um pouquinho maior na hora da execução, porque eu vou ter que quebrar isso. A execução em si não é tão complexa. Essa forma é feito um requadro interno dentro dessa forma com uma cantoneira fixada nas laterais ali, e a galera tem uma manha ali, deu uma curadinha ao concreto, começou a puxar um pouquinho, ele tira o excesso ali dentro e faz o acabamento dentro do rebaixo, dentro dessa cantoneira. Perfeito. Quer passar um recado pro pessoal? Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado, Monge, obrigado à BCP, e parabéns aí vocês todos pela construção, pela iniciativa. A gente estava até conversando anteriormente, hoje talvez o maior preconceito da parede de concreto, por mais que venha diminutivamente ao longo do eu vejo isso com muito bons olhos, é a falta de conhecimento. Eu não conhecer e julgar ou criticar, mas sem conhecer efetivamente aquilo. Então é muito importante que vocês todos busquem bastante conhecimento sobre o assunto sobre parede de concreto. Eu deixo aqui a disponibilidade das minhas redes sociais, eu tenho os meus cursos, os meus treinamentos, amanhã também eu tenho mais um treinamento, e vamos juntos nessa luta aí, sem dúvida nenhuma, melhorar
fazendo o nosso papel de melhorar a produtividade da construção civil, melhorar a qualidade da construção civil brasileira, e eu tenho certeza que com a parede concreta a gente consegue fazer isso. Mais uma vez, muito obrigado, e fico à disposição de todos vocês aqui, ó. Eu vou escrever aqui no comentário o meu Instagram, que é @DaniloLorenzetto. Vou deixar aqui também, vou fazer essa loucura aqui, o meu telefone para vocês, e também vou deixar o meu e-mail, caso haja necessidade, e no material didático aí, no último slide, já tem lá também o meu telefone e o meu e-mail. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado, obrigado, Monte, obrigado, ABCP. Perfeito, Danilo. A gente está lembrando aqui que essa iniciativa de Todos pela Construção é uma iniciativa da Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Obrigado pela presença. A gente acredita muito nessa passagem de conhecimento, é muito importante, né? Não só na construção civil, como em tudo. O importante é a gente passar o conhecimento aí para cada um viver um pouquinho melhor. Se cuidem, até o próximo evento, um abraço.